Eu sou Vitória Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que pode transformar profundamente a forma como você vive: a meditação. Recentemente estou lendo um livro chamado Os Padrões da Alta Performance para o Sucesso, do Joel J. e Napoleão Hill. Ainda estou no começo, mas um ponto bem legal que me chamou a atenção é que eles falam no livro que a gente costuma dizer que somos aquilo que comemos. Mas eles também apresentam que a ciência mostra que nos tornamos aquilo que pensamos. No livro ainda há uma passagem sobre os montes tibetanos, que me marcou muito. Esses monges, eles meditam por horas e horas do dia. E por conta disso, o próprio Dalai Lama enviou 10 deles para os Estados Unidos para participar de um estudo de mapeamento cerebral. E o que os cientistas descobriram foi impressionante, pois durante a meditação, a área ligada ao humor, à alegria, à personalidade e até mesmo à proteção contra a depressão do cérebro fica extremamente ativa e permanece assim por um bom tempo depois da prática. Em pessoas que não meditam ou não rezam, esse nível de atividade raramente é visto. Ou seja, a meditação não só cria um estado momentâneo de bem-estar, mas literalmente fortalece as nossas redes neurais que sustentam a paz interior. Mas afinal, o que é meditação? A meditação é uma prática milenar encontrada em diversas culturas e tradições, que consiste em focar a atenção de forma intencional para o desenvolver a consciência do momento presente e da própria mente. E aqui vale tentar quebrar um mito, sabe? Que diz que a meditação é sobre esvaziar a mente. Mas não é verdade, porque os pensamentos eles vão aparecer, isso é natural. Extingui-los seria praticamente impossível. O que muda é a forma como vamos nos relacionar com esses pensamentos. Na meditação, nós observamos esses pensamentos, sensações e emoções sem nos apegar a eles, trazendo sempre o foco de volta para o nosso ponto de ancoragem, seja a respiração, um som ou uma visualização em si. Um ótimo exemplo disso é a série Netflix Headspace, acho que é assim que fala, meditação guiada. Ela tem uma linguagem bem leve, visualmente envolvente e mostra a meditação pode ser algo simples e acessível, mesmo para quem nunca praticou antes. Ao longo dos episódios, ela aborda temas como ansiedade, sono, estresse, sempre oferecendo técnicas práticas que você pode aplicar no dia a dia. Esse Headspace também é um aplicativo e uma plataforma digital focada em saúde mental, com ênfase em Mindfulness, acho que é assim que fala, Mindfulness, e meditação guiada, uma palavra em inglês para mente. Ela ajuda a desenvolver a atenção plena, lida com o estresse, tenta te ajudar a dormir melhor e a cultivar o bem-estar de forma geral. E vale lembrar que existem vários outros aplicativos que podem te ajudar a criar esse hábito de meditar. Eu mesma, além de assistir a série, eu uso uma versão gratuita do aplicativo Serenity, que também oferece meditações guiadas curtas, perfeitas assim para se encaixar no meio da nossa rotina. Ou também eu procuro sempre por uma playlist de meditação, seja no Spotify ou no YouTube. E no livro, as coisas que você só vê quando você desacelera, porque sim, eu tenho usado vários insights desse livro. Rami Sunim, ele reforça algo essencial, que meditar não é sobre forçar a mente, né, a ficar calma, mas sim é o exercício suave de suavidade e aceitação. Ele diz que a verdadeira meditação não é sobre esforço, mas sobre suavidade e aceitação. E para mostrar como a meditação ela pode ser versátil, eu gostaria de citar alguns exemplos aí de estilo. O Mindfulness, que é a mesma daquele aplicativo, diz que é a atenção plena no momento presente, sem a gente ter qualquer julgamento. Já a meditação concentrativa é o foco em um objeto específico, como a respiração ou um mantra, por exemplo. A meditação guiada, normalmente ela é conduzida por uma voz, ótima para quem está iniciando, sabe? Porque ela vai direcionando onde você vai pensando e você vai criando visualizações. Tem também a meditação em movimento, como uma caminhada consciente, fazer yoga ou tai chi, por exemplo. E tem também a meditação transcendental, que é o uso dos mantras para alcançar um relacionamento mais profundo. Além de todos esses benefícios emocionais e mentais, a meditação ela ativa o sistema nervoso
simpático do cérebro, responsável pelo modo de repouso e digestão, que também reduz a ansiedade, o estresse, melhora o sono e traz mais equilíbrio fisiológico. É como a gente apertar um botão de reset na nossa mente e tudo reiniciar, sabe? E a meditação, ela não para nos benefícios emocionais e físicos. Ela também pode ser um verdadeiro combustível para a criatividade. Quando a mente desacelera e se livra desse excesso de estímulos que a gente tem o tempo todo, abre espaço para novas ideias surgirem com muito mais clareza. É por isso que tantos artistas, escritores, empreendedores, líderes incorporam a meditação na sua rotina para enxergar soluções inovadoras e tomar decisões com mais lucidez, sabe? Mas assim, como aprender um instrumento ou praticar um esporte, a meditação ela exige consistência. A ciência dos hábitos mostra que para criar uma rotina eficaz, a gente precisa desenvolver 3 elementos: um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Quando encontramos um momento específico do dia, um lugar confortável, uma recompensa natural, como a sensação calma, tudo isso, fica muito mais fácil a gente realmente manter essa prática viva. Com pequenas doses diárias, a meditação ela deixa de ser uma técnica e ela se torna uma parte orgânica da nossa vida, multiplicando os benefícios com o tempo. Agora que eu já desfiz alguns mitos e entendemos o que é a meditação, vamos para um território mais fascinante: a neurociência da meditação. A ciência tem mostrado que a prática regular da meditação não é apenas algo sentido, ela é literalmente altera a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. Esse fenômeno é conhecido como neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e de criar novas conexões ao longo da vida. Pesquisas apontam que meditadores experientes apresentam um aumento de massa cinzenta no córtex pré-frontal, região ligada à tomada de decisões, foco, atenção, autocontrole. Ao mesmo tempo, também há uma redução de atividade na amígdala, a parte do cérebro que dispara reações automáticas de medo e estresse. Um estudo de Harvard Medical School da Universidade de Wisconsin afirmou que as pessoas que meditam regularmente desenvolvem uma capacidade muito maior de regular as suas próprias emoções na prática. Isso significa que menos reatividade emocional, mais clareza mental e um controle muito melhor sobre o nosso estresse. E como isso traduz no nosso dia a dia? Pessoas que meditam relatam que em situações de pressão, como uma reunião tensa, um problema familiar ou até mesmo um imprevisto no trânsito, que elas conseguem manter a calma e responder de forma muito mais consciente, em vez de apenas reagir no piloto automático. É como se o cérebro aprendesse a dar um passo para trás antes de realmente agir, sabe? Evitando qualquer explosão emocional totalmente desnecessária. O Mundo Sumin, do livro As Coisas que Você Vê Quando Você Desacelera, traduz isso de forma poética. Quando a mente desacelera, a vida aparece com muito mais de nitidez. Ele explica que ao desacelerar, criamos um espaço para compreender muito melhor as nossas emoções e tomar decisões muito mais sábias. E a neurociência mostra que esse espaço não é apenas simbólico, ele é fruto de mudanças reais nas nossas conexões cerebrais. Se até agora falamos de ciência e estrutura cerebral, agora eu quero para um universo de alta performance. E aqui o trabalho de Brandon Burchard, especialista em produtividade e desenvolvimento, é muito legal. No livro O Poder de Alta Performance, os hábitos que tornam pessoas extraordinárias, de Burchard, apresenta anos de pesquisa sobre o que diferencia profissionais de alto rendimento das demais pessoas. E um dos pontos cerebrais que ele destaca é que não é a quantidade de horas trabalhadas que gera resultados sustentáveis, mas a qualidade do foco e da energia que cada ação tomada é feita, sabe? E é exatamente aí que a meditação parece como uma ferramenta estratégica. Porque, segundo Burchner, a meditação ela aumenta a clareza mental, ajudando a tomar decisões mais rápidas e assertivas. Ela funciona como uma pausa estratégica, recarregando energia física, mental e emocional do nosso cérebro. Além disso, ela eleva a capacidade de foco e produtividade ao longo do nosso dia, evitando dispersões e prevenindo o desgaste mental.
Ele defende que a meditação é um dos hábitos fundamentais para realmente manter o alto desempenho sem entrar em exaustão. Essa visão conversa diretamente com as mensagens que eu vi no livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Enquanto Birchner fala em performance sustentável, Sunim lembra que a desaceleração ela é essencial não só para a saúde, mas para o sucesso duradouro. É no silêncio e na pausa que recuperamos a clareza necessária para tomar as melhores decisões. E a boa notícia é que isso não exige horas de prática. Muitos líderes e empreendedores de sucesso adotam micromomentos de meditação, como 3 minutos de respiração profunda entre as reuniões, e percebem ganhos imediatos em resiliência e controle emocional. A meditação é muitas vezes vista como algo apenas mental, mas os seus efeitos são muito mais amplos, atingindo o corpo, emoções e até mesmo o campo espiritual, isso independente da religião. A prática regular ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhorando assim a qualidade do sono, fortalecendo o nosso sistema imunológico e até mesmo auxiliando na redução da pressão arterial. É como um remédio natural que atua em diferentes frentes sem efeitos colaterais. Além disso, várias pesquisas mostram que a meditação contribui para reduzir a ansiedade e sintomas depressivos, além de melhorar a regulação emocional. Outro ponto fascinante é o aumento da empatia e da compaixão. Especialistas, através das práticas como a meditação meta, também conhecida como a meditação da bondade amorosa, que envolve direcionar os nossos pensamentos e desejos de bem-estar tanto para a gente quanto para as outras pessoas. Ela também proporciona uma sensação mais profunda de conexão consigo mesma e com o mundo ao nosso redor. Muitas pessoas descrevem isso como um aumento de paz interior e na clareza do próprio propósito de vida. Segundo Sunim, a verdadeira paz ela nasce quando damos espaço para o silêncio dentro de nós. E quando combinamos esse silêncio com compaixão e empatia, não apenas nos transformamos, mas também influenciamos positivamente o mundo ao nosso redor. Meditar não é fugir das emoções ruins, mas aprender a enfrentá-las com muito mais calma e clareza. Quando mudamos a nossa relação que temos com a tristeza, a raiva, a ansiedade, o sofrimento ele passa a ser diminuído e a resposta emocional se torna menos automática e mais consciente. Para algumas pessoas, essa experiência é também espiritual. Mesmo sem uma ligação com uma religião em si, um encontro profundo consigo mesmo e com o sentido da vida. É abrir espaço para conectar com seus valores, com seu propósito e serenidade, sabe? Mas antes de seguir, vale também tentar derrubar alguns mitos, sabe? Tem muitas pessoas que falam, eu não tenho tempo para meditar. Por isso eu te digo, comece então com 2 minutos. Já é válido, todo mundo tem 2 minutos. Seja no caminho, no trânsito, aonde for, na pausa pro almoço, sempre dá para em 2 minutos começar a meditar. Tem também aqueles que dizem que não consigo parar de pensar. E olha, ninguém consegue. O objetivo é sempre voltar ao foco, na sua mente, que está sempre tentando ser divagada. Meditação é coisa de religioso. E não, ela não é coisa ligada só fortemente à religião. Ela é uma prática universal, usada em empresas, escolas, hospitais e por muitas religiões. No livro 10% Mais Feliz, de Dan Hasson, um jornalista cético, narra como mudou a sua visão sobre a meditação depois de experimentar os seus benefícios. E o mais interessante é que existem muitas formas de meditar. O Mindful, guiada, caminhadas mais consistentes. Não existe um único caminho, uma única direção sobre a meditação, sabe? Meditar é como segurar um espelho na sua frente, diante da nossa mente, passando a tentar perceber os nossos padrões emocionais, mentais, sem nos julgar, sabe? É nesse silêncio que nasce o autoconhecimento. E como lembra Sunim, o autoconhecimento nasce no silêncio, quando paramos de correr e começamos a nos observar. Isso leva a decisões mais conscientes, a autoestima fortalecida e uma maior aceitação de si mesmo. Afinal, não se trata de mudar quem somos, mas de entender melhor como funcionamos. Se você nunca meditou, comece por algo simples. Pratique de 2 a 5 minutos por dia. Use aplicativos, pode ser tanto de própria meditação ou outros como YouTube, Netflix, Spotify. Experimente também sempre uma meditação guiada para começar, porque assim pode ter mais clareza no seu início.
Escolha também momentos estratégicos, ao acordar, antes de dormir, ou nas pausas do seu trabalho. Assim pode te ajudar também. Começar a meditar pode parecer desafiador para muita gente. Falta de concentração, inquietação e até mesmo frustração são absolutamente normais no começo. É importante entender que essas dificuldades fazem parte do processo e não deve ser o motivo da nossa desistência. A meditação ela é um treino, e como todo treino, a persistência é o que traz nossos resultados duradouros e reais. Para deixar essa jornada ainda mais leve, vale lembrar que a meditação já foi adotada por cientistas, atletas olímpicos, CEOs de grandes empresas e até astronautas. Empresas como a Google e a Apple investem em programas de mindfulness para seus funcionários, mostrando que essa prática não é uma modinha, mas uma ferramenta comprovada para bem-estar e alta performance. E para fechar, quero falar do silêncio. Nesse espaço precioso da meditação, nos ajuda a realmente criar, esse espaço de silêncio. O silêncio ele pode nos curar e nos renovar. É o que nos permite encontrar a paz em que o barulho da vida muitas vezes rouba da gente, sabe? Como diz o mestre... eu não vou saber falar. Thich Nhat Hanh, meditar não é fugir da sociedade, mas se preparar para servir melhor. Se você gostou desse episódio, ele fez algum sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa começar a meditar e embarcar nessa jornada com a gente. Me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, como tem sido esse processo para você. E se você ainda não me segue no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhum episódio novo toda semana. Obrigada mais uma vez por me acompanhar. Até o próximo.